Boa noite a todos. Quero convidar vocês a sentarem. Eu sou Eduardo, sou um dos pastores aqui da Passo da Areia, como já falamos hoje. Mas eu sou cristão que tenho andado em recuperação, tenho lutado contra a raiva, contra a intolerância, contra a soberba. E irmãos, hoje é um dia especial que Jesus reservou para nós, estarmos celebrando a ceia, estarmos obedecendo uma das ordenanças que o Senhor deixou para nós, que nós estivéssemos fazendo de novo essa mesa para nos lembrarmos, para confessarmos mais uma vez a nossa fé, que nós confessamos a primeira vez no nosso batismo, e nós queremos então agora reforçar publicamente a nossa fé de novo, nossa declaração de fé, dizendo que nós queremos viver mais do que Jesus tem para nós. E hoje, irmãos, Jesus está nos fazendo um convite especial como igreja, como Passo da Areia, para que nós estejamos vivendo um renovo, uma restauração vinculada a um propósito, a um projeto que Ele tem para nós. E o texto que o Senhor escolheu para nos dar direções sobre como a gente vai viver isso é Jeremias capítulo 15. Então, se você puder abrir ou acessar a sua Bíblia, Jeremias capítulo 15, eu queria te convidar a nós estarmos lendo logo. Agora, nós precisamos lembrar disso então. Jesus tem um projeto de restauração para mim e para ti. É certo que nós temos áreas que precisam da mão de Deus, mas nós precisamos entender que essa restauração está vinculada a um propósito, está vinculada a uma missão, a um projeto que Ele tem para as nossas vidas. Então, Jesus quer que a gente viva um renovo vinculado a um propósito. Quero te convidar então a ler Jeremias 15, verso 19 e o 20, que são os textos hoje. Diz assim o texto bíblico: assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Essa foi a proposta que Deus fez para o profeta Jeremias. E Jeremias estava vivendo uma situação de desafio, e logo vou explicar isso para vocês. Então a primeira verdade, a verdade central para nós hoje, irmãos, é essa que eu já falei algumas vezes. Jesus está nos chamando para uma renovação pessoal e coletiva, e também um envolvimento mais profundo com o propósito que Ele tem para nós individualmente e coletivamente falando. Irmãos, isso aqui não é só retórica, isso aqui não é uma palavra para qualquer época, isso é uma palavra para essa época, para essa igreja nessa época. Jesus está nos chamando de fato para viver um renovo, um aprofundamento no propósito que Ele tem para nós. E irmãos, Jeremias estava vivendo aqui uma situação difícil, porque não só o povo em geral, mas o povo de Deus estava vivendo uma crise de fé, uma rebeldia contra Deus. E ele estava sofrendo várias pressões também por causa do povo. Ele estava debaixo de grande pressão. E ele estava clamando a Deus e pedindo um resgate, pedindo uma ajuda de Deus para essa situação toda de pressão alta que ele vinha sofrendo. Agora, irmãos, Deus encorajou Jeremias em 3 direções nesse texto que a gente leu. Quero destacar 3 coisas nesse texto, que foram direções para Jeremias sobre essa resposta que Deus tinha para dar. E como a gente leu, o texto começa Deus dizendo para ele assim: se você se arrepender, eu vou te restaurar. Então, praticar o arrependimento, irmãos, é a primeira direção de Jesus para nós. Nós precisamos, irmãos, entender como o arrependimento é benéfico para nós. Eu já ouvi uma vez uma frase de alguém dizendo, como se isso fosse bom, né? Dizendo: viva sem arrependimentos, tenha uma vida sem arrependimentos. Irmãos, isso é completamente errado aos olhos de Deus. Nós precisamos de uma vida de arrependimentos, porque o arrependimento é transformação da mente, é mudança de mente. Segundo a palavra grega para arrependimento, tem significado de mudança de mente, de aprimoramento de nós mesmos. Então o texto começou ali no versículo 19 dizendo: assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Tá, mas qual que era a parte do Jeremias que estava com um problema? Irmãos,
Jeremias estava tendo algumas atitudes que eram um reflexo de estar cedendo já às pressões que ele estava sofrendo. Então ele estava sofrendo pressões diversas e ele tinha cedido. Tanto que se a gente olhar os versículos anteriores, os 17 e 18, a oração de Jeremias está meio estranha. Leiam comigo lá, versículo 17. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável. Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Ele estava fazendo uma pergunta para Deus: por que tu está falhando comigo? Por que a minha dor não termina nunca? E tu está te apresentando para mim como um riacho de mananciais que falham. Ele estava meio que cedendo à pressão e fazendo, não só nesse versículo, mas em versículos anteriores, no 10, por exemplo, ele estava cheio de autopiedade, dizendo: eu não deveria nem ter nascido, a minha mãe não deveria ter me dado a luz. Então Jeremias estava cedendo às pressões, estava vivendo uma impaciência, estava ali com uma certa amargura de Deus já, estava vivendo uma situação que estava se encaminhando para ser aquela que o povo praticava contra Deus, de reclamar de Deus, de recorrer a outros deuses, a outros recursos. Então, irmãos, nós precisamos aprender que Jesus está nos chamando, como chamou Jeremias, a nós resistirmos às pressões e nós estarmos nos arrependendo. Porque se nós somos sinceros conosco mesmo, nós muitas vezes temos cedido às pressões e caído nos pecados. Temos nos envolvido com aquilo que nos afasta de Deus. E muitas vezes, irmãos, o envolvimento, esse ceder às pressões, é fazer coisas que não deveríamos fazer, mas às vezes as pressões nos fazem deixarmos de fazer aquilo que nós precisávamos fazer, que Jesus esperava que nós fizéssemos. Então as pressões de pessoas ou do sistema podem nos levar a um afastamento de Deus. Por isso que o arrependimento é tão importante. Nós estamos renovando a nossa mente, nós estamos recorrendo a Deus todos os dias para que nós sejamos aprimorados. E aí fica uma pergunta para mim e para ti: como que as pressões têm me movido? Como que eu tenho levado as pressões? A Tati já leu esse versículo aqui hoje, lá em Mateus 12, o versículo 33 e 34, trazem aquelas duas expressões bem conhecidas, que pelo fruto se conhece a árvore, e mais para frente, ali no 34, a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós precisamos entender, irmãos, que as nossas falas, as nossas ações, ou as nossas omissões, as nossas faltas, são expressões do nosso interior. E como que o nosso interior é renovado, é aprimorado? Através da conexão com Jesus, que envolve o arrependimento. Que envolve eu falar com Jesus sobre meus erros ou minhas omissões, pedindo ajuda para Ele, pedindo perdão e pedindo restauração para o Senhor, para que eu possa viver um interior reformado, um dia de cada vez, e uma vida então que expressa, que fala melhor, que age melhor, que se posiciona melhor nas áreas que precisa se posicionar. Nós, às vezes, irmãos, queremos nos enganar, a gente tenta alguns disfarces de que está tudo bem, mas no fim das contas, irmãos, o exterior vai expressar como está o interior. Então a manutenção interior é extremamente importante, nós precisamos nos preparar. E nós temos falado aqui repetidas vezes, irmãos, por isso da importância de nós estarmos tendo tempo de qualidade individual com Jesus de oração. De nós estarmos conversando com o Senhor, e nessas conversas com Jesus e jejuns com Jesus, precisa ter o arrependimento junto. Qual que é o arrependimento? O arrependimento é eu falar com Jesus sobre essas áreas que precisam de transformação, que precisam de aprimoramento. Senhor, eu tenho falhado com a minha família, eu deveria estar falando mais, encorajando eles mais, me posicionando mais, agindo melhor. Ou eu estou falando com a minha família porque eu tenho falado coisas que eu não deveria falar, eu tenho feito coisas que eu não deveria falar.
com as pessoas da igreja, com as pessoas do trabalho, eu preciso estar colocando as minhas questões diante de Jesus, com o coração nisso, né? Porque não adianta também eu falar com Jesus, Jesus, eu estou falhando aqui, a tua Bíblia diz que eu estou falando aqui, me ajuda a não ser mais assim, e o meu coração não está querendo isso de verdade. Eu já tive momentos em oração que Jesus diz assim, tu não está arrependido de verdade. Isso aí é só uma coisa que tu sabe, mas tu não está querendo mudar mesmo. Não tem o teu coração envolvido nessa tua oração, nesse teu arrependimento. Né? Então, irmãos, o arrependimento é crescimento, é restauração. E nós estamos sendo convidados aqui para Jesus, especialmente num domingo de ceia, a nós estarmos nos arrependendo. A nós estarmos falando com Jesus sobre áreas que as pressões diversas fizeram com que eu esteja tendo atitudes que eu não deveria ter, que tem me afastado de Deus, ou eu tenho faltado em fazer aquilo que Jesus me pediu que eu fizesse, e eu não estou fazendo por N pressões. Seja pressões de pessoas, seja eu mesmo achando que eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, e tenho falhado, então, nessa conexão, nessa proximidade com Jesus. Então a palavra de Jesus para Jeremias e para nós, para esse novo tempo, para essa reação foi, se tu te arrepender, eu te restaurarei. Se tu te arrepender, eu posso te levar para um novo nível, para uma nova realidade que tu precisa, que eu quero te levar. Então, irmãos, que nós possamos aprender, aceitar o convite de Jesus, lembrar que nós muitas vezes estamos repetindo a coisa de deixar as pressões nos levar, como Jeremias deixou, e nós precisamos reagir. Nós precisamos sair daqui lidando melhor com as pressões, E esse lidar melhor passa por arrependimento, passa por trabalho espiritual, de me ligar com Jesus, de colocar essas questões diante dele, de batalhar espiritualmente para que o interior se restaure e o exterior comece a agir de forma melhor. Pensamentos, falas, ações e tudo mais. Então, convite ao arrependimento, à mudança de mente. Segunda verdade para nós, irmãos, que ele falou para Jeremias e está sendo dirigido para nós também, que nós precisamos usar palavras de valor e não más. Nas palavras que ele usou ali em Jeremias 15, se você disser palavras de valor e não indignas, será meu porta-voz. As palavras, irmãos, devem ser dignas diante de Deus, mas diante das pessoas também. Eu tenho que ter essas duas preocupações, de usar boas palavras diante de Deus e diante das pessoas também. Lembrando que Deus está em todos os lugares. Né? Quando eu uso más palavras com as pessoas, estou usando com Deus também. Né? Então, lembrar de separar. Na versão mais antiga desse texto, fala separar aquilo que é precioso daquilo que não presta. Então, separar as palavras que são preciosas e usá-las e rejeitar as que não prestam, as que são inúteis na caminhada. Gosto muito do texto que fala sobre isso, Efésios 4:29, que diz que da nossa boca não deveria sair nenhuma palavra torpe ou suja ou imprópria, mas sim sempre palavras que edifiquem ou que construam. Toda palavra nossa deveria ser uma palavra planejada, uma palavra que vai construir algo, que vai edificar algo. Depois o texto diz que deve ser uma palavra conforme a necessidade. Então, de novo, eu preciso saber que é uma palavra edificante, mas eu preciso perguntar, vai ser edificante para essa pessoa nesse momento que ela está vivendo? Precisa ser conforme a necessidade da pessoa. E a conclusão depois é que fazendo essas duas coisas, as minhas palavras sejam sempre palavras que transmitem graça. Ou seja, são sempre palavras que a pessoa que recebe sai encorajada. Mesmo quando eu falo sobre coisas, por exemplo, que ela esteja falhando, as minhas palavras têm que ser encorajadoras. Precisam ser palavras que transmitem graça. Então, irmãos, é muito importante nesse tempo, nós estávamos nos perguntando, antes de falar, se minhas palavras estão sendo úteis, edificantes, da parte de Deus mesmo, transmitindo graças, ou então são palavras simplesmente que não prestam. E esse é um convite para nós, irmãos. Se nós começarmos a escolher nossas palavras, trabalharmos para que nossas palavras sejam dignas, Jesus quer nos usar como seus porta-vozes. Seus porta-vozes. Aqueles que vão falar em nome dele. Mas para isso a gente precisa dessa preparação. Em Mateus 7,
tem uma sequência de textos importantes assim para usar paralelamente com Jeremias 15. Em Mateus 7, bem no comecinho, a palavra de Jesus foi a seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse texto, Mateus 7, começa dizendo, não julguem. Mas mais para frente, o texto diz assim, olhem para as árvores e julguem se ela é uma árvore boa ou não pelos seus frutos. Ué, mas agora está dizendo que tem que julgar. E mais para frente, ele fala, cuidem dos falsos profetas. Vou ensinar para vocês como que vocês julgam e identificam falsos profetas. Ué, mas não é para não julgar? O não julgar é não julgar daquela forma que ele estava explicando. Porque nós precisamos sim julgar da forma certa. Então existe uma forma errada de julgar e uma forma certa de julgar. E ele estava explicando qual era a forma errada de julgar. A forma errada de julgar é eu cheio de soberba, cheio de hipocrisia, querendo apontar o dedo para outras pessoas. Ele diz, tu tendo uma trave no teu olho, tu está querendo apontar o cisco do teu irmão, acusar o teu irmão daquele cisco. Então, irmãos, é tudo uma questão de coração. Que coração eu estou tendo para fazer esse julgamento? Se eu estou analisando alguém, com que intenção eu tenho? Então a gente pode falar, a Bíblia fala muitas vezes sobre fofoca, por exemplo, falar mal de pessoas. Ou seja, eu estou avaliando as pessoas pelas costas, né? Avaliando as pessoas, dizendo, tu viu o que o fulano faz? Eu acho que ele merece isso, eu acho que é aquilo, eu acho que ele tem que isso, aquilo outro, né? Ou então na própria frente, na presença da pessoa, falar mal, né? Irmãos, isso aí é uma prática assim, é muito comum, tristemente muito comum. A gente está nos bastidores apontando, achando defeito e falando mal e tudo mais. Esse tipo de análise, julgamento, esse é o julgamento que Jesus está dizendo que quem faz está se arriscando a ser julgado por Deus. Está aqui envolvido também a acusação, aquela coisa de ir lá e apontar o erro do outro simplesmente com a intenção de mostrar que eu sou mais e tu é menos. O irmão está em pecado, porque isso, para aquilo, né? Então, eu estou simplesmente, não estou com intenção nenhuma de ajudar, estou com intenção mesmo de derreter o cara numa acusação, assim, né? Para mostrar que eu sou o cara, que eu sou o santo. Né? Então, esse julgamento é ruim. Agora, qual que seria um julgamento bom de nós fazermos? Aquele que eu estou com intenção de, com amor e com humildade, reconhecendo as minhas falhas, porque ele disse, olha, se tu estiver percebendo a tua trave no teu olho, reconhecendo que tu não é o cara, tu pode ir lá ajudar alguém para tirar o cisco do olho também. Tu pode reconhecer que o teu irmão tem um cisco e julgando, né, tu tem que fazer uma análise e reconhecer que ele não está bem, mas tu vai e te coloca em posição de ajudar. Eu quero te ajudar com esse cisco. Eu tenho coisas também ruins, e eu preciso me colocar à disposição aqui para te ajudar. Então, avaliação ou julgamento em amor, para buscar ajudar alguém. É um dever nosso fazer isso, irmãos. Nós ajudarmos pessoas, reconhecer que a pessoa está com um problema e me colocar à disposição para ajudar, com humildade, não com soberba. Então, irmãos, usar as palavras de forma construtiva e ajudar pessoas a viverem algo novo. A bondade, segundo Romanos 2, o assunto lá também é julgamento. Romanos 2 diz que a bondade, a tolerância e a paciência são as ferramentas que Jesus usa para nos levar ao arrependimento. E o texto está dizendo lá, tu não pode esquecer que é com bondade, com tolerância e com paciência que Jesus trabalha para que tu te arrependa. E às vezes, irmãos, porque a gente não entende isso, a gente entende Deus errado. Entende que Deus é um Deus de vingança com um martelo para achatar quem peca. E Ele está querendo me pegar ali a toda hora e se vingar de mim, né? Eu acabo reagindo dessa forma e atuando dessa forma com outras pessoas. Com pressão, com julgamento, com acusação.
a gente precisa ter um entendimento correto. O texto de Romanos 2 está dizendo isso. Você precisa ter um entendimento correto de Deus, que é bondade, tolerância e paciência, ferramentas que Ele usa para te levar ao arrependimento, para te levar a reconhecer falhas, a crescer, a superar. E é essa mesma ferramenta, essas ferramentas que tu tem que usar com as pessoas. E, meus irmãos, nós precisamos muito deixar Jesus nos usar para que nós tenhamos corações cada vez mais cheios disso, de bondade, tolerância e paciência, no meio de uma realidade, de uma sociedade que age de uma forma muito intolerante, muito agressiva. Irmãos, a nossa sociedade está debaixo de uma alta pressão. E eu vejo essa pressão aumentando como um caldeirão, assim. Porque é uma coisa de exigir do outro, de cobrar do outro, e parece que quanto mais pressão eu sofro, mais eu quero pressionar as pessoas, né? Então a gente anda de um jeito, irmãos, que a gente está num buffet de restaurante sentindo a pressão, né? Porque o cara que está ali do lado, ali, o cara está ali, mas é um devagar mesmo, mas é um lento, né? Fica escolhendo a salada. E irmãos, as pessoas, eu não posso me servir num restaurante sem sentir a pressão da intolerância do troço, né? Irmãos, o que vai acontecer? Nós, como igreja, precisamos trazer as pessoas para dar um passo para trás. Nós precisamos voltar atrás, voltar à cultura do respeito, do saber esperar o outro, do dar o lugar no ônibus para o mais velho, do dar espaço para as pessoas respirarem, de ajudar as pessoas com encorajamento, com bondade, com tolerância, ajudando elas a se arrependerem, sim, a reverem as suas falhas, mas usando as ferramentas certas, não a pressão, a intolerância, a justiça e tudo mais. Então, irmãos, nós precisamos mudar e Jesus quer nos usar como um exército, como pessoas capacitadas, com palavras boas para sermos seus portas-vozes. Então, irmãos, Mateus 7 vai continuar o texto. É interessante que ele falou, então, sobre não julgar, sobre cuidar com a trave do próprio olho e ajudar, mesmo assim, o irmão que está com cisco. O que o texto continua dizendo, no versículo 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aí ele complementa dizendo assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Interessante, irmãos, que ele dá um intervalo para dizer assim, olha, Deus está querendo dar para vocês, peçam, e Ele vai dar, Ele é bom com vocês. E depois ele muda de novo a história para dizer assim, agora vocês fazem com os outros o que vocês querem que façam com vocês. Irmãos, isso é algo importante que Jesus está nos chamando para fazer. E como é importante ver o contexto das coisas que Jesus falava, né? A gente usa às vezes um versículo solto, né? Agora vejam o que está logo a seguir, irmãos. Dentro desse contexto, vejam o que está logo a seguir. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Irmão, ele está falando desse contexto. Ele está dizendo, aqueles que fazem para os outros o que eles gostariam que fizessem para si, são poucos. É estreita essa porta. Aqueles que não julgam, aqueles que olham para os seus defeitos e ajudam os outros com humildade, são poucos, é estreita essa porta. A maioria mesmo quer deitar e rolar na fofoca, no falar mal, no pressionar toda hora, no dar uma de bonzão e dizer que os outros são lentos. Irmãos, é estreita a porta das pessoas que querem agir com bondade, tolerância e paciência, que são os imitadores de Cristo. E nós precisamos, irmãos, cuidar para que as pressões não nos levem para longe desse padrão. Nós precisamos resistir às pressões e viver a outra realidade. Viver a outra realidade. Viver o chamado que Jesus tem para nós. Então, meus irmãos, é um chamado desafiador para uma porta estreita. E nós temos que estar nos perguntando, será que eu estou deixando as pressões me levar? Será que eu estou deixando que as pressões mudem de uma forma que não deveria, que não agrada a Deus? Então eu preciso hoje dar um passo para trás. Preciso dar um passo de retorno a essa realidade. E a terceira coisa, irmãos,
é ser influência cristã e não deixar-se levar. A terceira parte do texto de Jeremias 15 diz o seguinte: deixa esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. De novo, isso aqui está se referindo às pressões que ele sofria. Está dizendo, o povo vai vir contra ti, mas se tu cumprir isso que eu estou te orientando a fazer, eu vou te dar condições de resistir às pressões e continuar passando pela porta estreita. Irmãos, nós precisamos nos perguntar, as pressões estão me influenciando ou eu continuo firme como muralha de bronze, influenciando a sociedade, influenciando as pessoas com os valores de Cristo? Voltando lá para Mateus 7, quero ler mais uns textos lá que dizem assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos os demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, essa coisa está no contexto dos falsos profetas. Ele está dizendo, tem falsos pregadores, falsos profetas, que fazem milagres, que expulsam demônios, e nem salvos são, mas estão enganando a muitos. Eles são lobos, mas têm uma aparência de cordeiro, uma aparência de servo de Deus. E ele está dizendo, cuidado com essas pessoas. E meus irmãos, aqui a direção para nós é preciso ter cuidado com as influências que são sutilmente más, que são disfarçadamente más. E esses falsos pregadores estão no meio desses perigos. Não é só na época, irmãos, mas agora, no meio cristão, tem muitos falsos pregadores. Então você precisa ter muito cuidado com o que você lê, com o que você assiste, com o que você ouve, porque você precisa escolher isso com base em quem está produzindo esse conteúdo. E não no assunto que é interessante. Esse assunto me interessa. Mas e quem é que está produzindo isso? Quem sabe ele está dizendo uma meia dúzia de verdade para te empurrar um engano ali no meio e tu não vai nem perceber. Porque é assim, irmãos, que aqueles que fazem o mal de maneira bem articulada agem. E, irmãos, um pregador que gosta de atacar pessoas, de acusar pessoas, de falar mal do político A, de falar mal do pastor tal, da igreja tal, e não sei o quê. Sabe o que acontece? Ele é atrativo. A gente gosta de ouvir. Por quê? Porque a nossa carne ama. A nossa natureza pecadora adora que apareça um cara acusador, fala mal, né, e etc. A gente tem que ter cuidado. Não é porque me agrada ouvir que está sendo bom para mim. E, irmãos, muitas vezes nós precisamos nos cuidar também em rodas de conversas, em ambientes em que nós estamos. Surge lá uma pessoa, por exemplo, que levanta uma bola de falar mal de alguém, né? Mas e aí, o fulano é tal, né? E aí tu tem aquela tendência de ir lá e cortar aquela bola lá, né? Irmãos, nós precisamos ter o cuidado para não sermos influenciados sutilmente para o mal. Para a fofoca, para a maledicência, para usarmos nossas palavras de maneira errada, para nos afastarmos de Deus. A nossa carne ama, há uma inclinação para isso. Parece muito bom viver essas coisas, mas elas nos afastam do que o Senhor nos chamou para fazer. Né? E está na moda, irmãos, nós estarmos sempre certos. Está na moda estar sempre certo. Meu irmão, nós temos um aparelho celular que é programado para concordar contigo. Se você gosta do político tal, aqui vai aparecer só coisa dizendo que o político tal esse é bonito, é legal, ele só fala a coisa certa, ele faz vários projetos bons. Se o teu time é o tal, o negócio está programado para dizer que teu time é o tal.
E aí nós olhamos aquilo ali que foi programado para a gente ficar preso ali, né? Porque diz que tu está certo, tu fica gostando, né? Fica massageando o ego, e aí tu vai vendo as propagandas deles também. É tudo comércio. Só que vai te deixando um cara que tu está sempre certo. Tá sempre certo. Eu sei o que eu estou falando. Tá tudo certo, eu estou sempre certo. E quem já sabe tudo não aprende mais nada, irmãos. E fica com a mente, como Paulo disse, cauterizada. Não se arrepende mais. Eu já vi mais de um pregador dizer que os casamentos têm acabado não por falta de amor, por falta de arrependimento. Ninguém mais diz, eu errei aqui, me perdoa. Eu estou errado aqui nessa coisa, me perdoa. Ponto final. As pessoas estão perdendo essa cultura, irmãos. E nós temos que resgatá-la. Nós temos que viver na contramão, viver a cultura do arrependimento. Como eu já falei, o falar mal é uma prática comum. Nós não podemos entrar nessa prática. E o deixar de falar o que é bom, de ser encorajador, tem sido também uma prática que nós não podemos abraçar. Nós precisamos falar, nós precisamos encorajar, nós precisamos honrar pessoas, né? Nós não podemos deixar as pressões nos levar, irmãos. Então Jesus nos chamou para nós sermos influenciadores. Influenciadores. Muralhas de bronze, que mesmo debaixo de pressão alta, não são influenciados, mas continuam influenciando com a cultura do reino de Deus. Com a cultura do reino de Deus. E aí fica uma pergunta para nós: que influência nós temos infligido sobre as pessoas? Que influência nós temos sido para aqueles que estão perto de nós? Que influência eu tenho sido? Encorajadores do arrependimento. Irmãos, não só praticar o arrependimento, mas encorajar pessoas a viverem o arrependimento. A coisa de dar retornos. Hoje nós vivemos uma realidade em que as pessoas estão com dificuldades de dar limites até para os seus filhos. Estão com dificuldades de dizer, está errado, não vai fazer, não pode fazer, por aqui não se passa, vai te arrepender, vai receber uma disciplina agora, um castigo agora, vai ficar sem o teu celular para se arrepender. Aí, os pais não conseguem fazer isso nem com os filhos mais, irmãos. Estão vivendo uma perda do arrependimento. Isso é uma perda geral, irmãos. É uma falência espiritual e emocional. E nós precisamos então ser pessoas que praticam o arrependimento, não só com Jesus individualmente, mas chamando outras pessoas. Olha, eu preciso falar contigo, eu preciso confessar minhas falhas. Até porque eu quero te confessar os meus pecados menores, porque eu sei que o pecado não começa grande. E eu quero então te confessar os pecados menores, ser curado, para que eu não evolua e não tome decisões que eu me arrependa amargamente. Então, o arrependimento é bom, o arrependimento é saudável, é prevenção de tragédias espirituais. Então, eu quero praticar o arrependimento e eu quero encorajar meus irmãos a viverem isso também. Em casa, por onde eu for. O relacionamento com Jesus, a gente falou, né? É algo fundamental para isso. Eu preciso estar conectado com Jesus para que eu consiga viver essa vontade, esse arrependimento, essa transformação. Isso é uma coisa espiritual. Então eu preciso fortalecer meu relacionamento com Jesus e lembrar das palavras. As palavras precisam ser encorajadoras, precisam ser cheias de bondade, de tolerância, de paciência. E, enfim, a cultura do reino sendo implantada, eu como sendo uma influência, um porta-voz de Deus dessa cultura na sociedade. E por fim eu quero voltar para o texto lá, irmãos, que diz assim: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. E eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Amém, meus irmãos? Que nós possamos viver isso. Então, o arrependimento vai levar à restauração, a um renovo em nossas vidas. Se nós escolhermos as palavras de valor, seremos porta-vozes de Deus, essa é a proposta. E se nós decidirmos ser influência e não influenciados, influência cristã, nós seremos fortaleza e teremos vitória vinda da parte de Deus.
Então, irmãos, essa é a resposta de Jesus para Jeremias e para nós. Nós precisamos disso. Nós queremos viver isso. Restauração, sermos mensageiros de Deus e vivermos a fortaleza de Deus, vai passar por arrependimento, por escolhas das nossas palavras e por decidir resistir às pressões e ser influência no meio de um monte de outras vertentes erradas. Então, meu irmão, te convido a gente ficar em pé e orarmos por isso, já nos preparando para essa ceia. Tempo de nós falarmos com Deus agora sobre isso. Eu sei que tu precisa falar com Jesus sobre como tu tem cedido a algumas pressões em algumas áreas. Se tu não souber de nenhuma área que tu tem falhado, pede para o Espírito Santo, que ele tem várias para te falar. Fala com ele, deixa o Espírito Santo falar contigo para que tu possa avançar um pouco mais hoje. Então é tempo de nós ouvirmos de Jesus como as pressões têm nos atrapalhado e dizer: Jesus, eu preciso de mudança aqui, preciso de ajuda aqui, preciso que tu me transforme nessas áreas, preciso que as palavras sejam melhores, preciso crescer no meu coração, na paciência, na tolerância, na bondade. Fala com Jesus, deixa ele te falar especificamente sobre situações que tu viveu. Eu sei que ele quer falar contigo sobre situações específicas que tu viveu, que não foram boas, mas que Jesus quer te ajudar a aprender com elas. Fala com ele, pratica o arrependimento, pede perdão, pede ajuda para Jesus. Hoje é tempo de nós darmos um passo maior na direção dele, aceitando o convite de restauração e de sermos enviados por ele para influenciarmos a sociedade. Fala com Jesus, tempo de arrependimento e restauração. Jesus, eis-nos aqui, Senhor, agradecidos, Pai, pelo Teu convite em nossas vidas. Nós, Pai, vivemos pressões semelhantes, Pai, que o profeta viveu naquela época. Nós, Senhor, sabemos que Tu, Senhor, nos trouxe essa palavra porque Tu sonha, deseja, tem um propósito para nós, de uma nova etapa, de um renovo, Senhor, de estar nos usando como Teus porta-vozes, Senhor, como um povo que influencia uma sociedade com os valores que vêm do Teu reino, Senhor, para que muitos mais possam decidir e andar na luz, Senhor, andar na liberdade verdadeira, Senhor, andar, Senhor, na vida de leveza, Senhor. Dá-nos graça, Pai, de vivermos isso e de levarmos muitos com a gente pela porta estreita, Pai. Ô Senhor, nos ajuda com o arrependimento, nos ajuda com boas avaliações de nós mesmos, que no nome de Jesus Tu nos mostre aonde as pressões acabaram nos vencendo, porque nós queremos, Senhor, através do arrependimento, da confissão aqui hoje, nos livrarmos desse mal, Senhor, pela Tua graça. Vivemos essa restauração prometida por Ti, Senhor. Nós queremos isso, Pai. Queremos também aceitar o Teu desafio de separarmos, Senhor, o que não presta do que é precioso, Senhor, para que as nossas palavras expressem a Tua vontade, não mais, Senhor, de palavras más, de maledicência ou de julgamento, mas de palavras, Senhor, de restauração, de edificação, que transmitem graça, que transmitem encorajamento, que mudam realidades, a começar por nossa casa. Nos usa, Senhor, queremos ser Teus veículos, Senhor, Tua voz nessa terra, nessa cidade, nesse estado. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus pedimos essa graça, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, queremos ser influência, Pai.
não influenciados, Pai. Queremos ser influência, nos ajuda, Senhor, a lidarmos melhor com as pressões, a sairmos daqui mais fortes para a Tua glória, Pai. Eu oro assim, Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui individualmente, eu oro por nós como igreja, Senhor, que a conexão contigo seja uma prioridade séria em nossas vidas, Pai. Que isso nos leve à restauração, à renovação diária da nossa mente pelo arrependimento e nos faça pessoas cada vez mais capacitadas por Ti, Senhor, para viverem livres e para fazerem a diferença, Senhor, na vida de outras pessoas. Custe o que custar, Senhor, venceremos as pressões pelo Teu poder, Senhor, pela conexão e dependência de Ti, Senhor. Seremos vitoriosos para a Tua glória e mudaremos, Senhor, os ambientes e as realidades, Senhor, nas quais Tu nos colocar, Pai. Envia-nos aqui, Senhor. Estamos decididos a viver esse processo de arrependimento, de restauração, de mudança de atitudes, para sermos influências para a Tua glória, Pai. Oramos para que Tu nos abençoe aqui nesse tempo de ceia, que seja um tempo, Senhor, de renovo contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos.